E aí, vamos à situação? Estamos na metade dessa lição, sem amor à primeira vista. Estamos aprendendo muito e vamos aprender mais. Então já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like, rola a vinheta e vamos lá. Hoje é terça-feira, dia 27 de maio, de nosso make-off, nossas curiosidades nos bastidores da história. E vamos lá para a nossa primeira curiosidade. Agora vamos ver algumas ilustrações que Jesus fez para os fariseus, para se referir a si mesmo. E uma delas é o remendo e a vasilha velha, que ele usa, aqui no encontro, lá junto com Mateus, quando ele tem um diálogo na mesa, na festa que Mateus fez. O remendo e a vasilha velha se referem a uma forma criativa de dizer que não era possível conciliar a religião dos fariseus com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, era isso que Jesus estava refletindo pelo remendo e pela vasilha velha. Porque a verdade viva do ensinamento de Jesus, composta de cerimônias e regras humanas. Então, não ia dar certo ter uma comunhão, ter uma relação coeficiente das duas práticas que devem ser diferenciadas. Que a religião dos fariseus, que era composta por várias práticas religiosas, culturais e também cerimônias e regras humanas. E aí, se fosse com regras humanas, não ia se bater, não ia se locomover com os ensinamentos de Jesus, que é de Deus e não dos homens. E os fariseus tinham essa metade, A metade de Deus e a metade dos homens. Nada corretamente 100% certo, mas Jesus sim. E aí, enquanto ele não mudasse, não ia se relacionar. Então, isso que é o remendo, O remendo novo não ia entrar na roupa velha, porque não ia funcionar, igual a vasilha velha. E o outro é o noivo. E Jesus usou a ilustração do noivo para se referir a si mesmo, Por quê? Porque o noivo é aquela pessoa que vai se casar, com a noiva. Mas que é como se fosse uma relação de Jesus com você. Uma interligação com o meio do batismo, que vem o simbolismo do batismo, que já estudamos também há alguns meses atrás. E aí essa figura, a ilustração do noivo, é para usar como referência a João Batista. Porque lembra quando nós estamos sobre João Batista, no primeiro trimestre, falamos que ele era um amigo do noivo. E que era o noivo é Jesus. E aí por que João Batista era um amigo do noivo? Porque ele veio preparar o caminho para o Messias. E o amigo do noivo, naquele período, era como se ele fosse o padrinho do casamento de hoje em dia. Ele que preparava a festa toda, só para o noivo vir e festejar com a noiva, E aí uma relação de João Batista, que veio preparar o caminho para o Messias, que é Jesus. E aí Jesus estava livre para proclamar o seu evangelho. Então, essas foram algumas ilustrações refletidas no nosso assunto, e também reflexivas, Remendo, vasilha velha e o noivo. E vamos lá para a nossa segunda curiosidade. E essa segunda curiosidade, vamos ver aí os ensinamentos de Jesus contra as falsas enganações dos fariseus, E as tentativas dos fariseus para culpar a Jesus, ou então manipular Jesus, Primeiramente, vamos falar sobre Jesus. Jesus não estava apresentando uma doutrina nova, não. Jesus estava obedecendo sim a lei dada por Moisés. E Jesus obedeceu muito bem essa lei dada por Moisés. Mas o que os fariseus falam? Você não está cumprindo a lei. Você é o quê? Você é um interruptor. Você é um negligenciador da nossa lei, na nossa lei dada por Moisés, a lei de Deus,
Mas Jesus nunca fez isso. O que Jesus fazia? Jesus estava restaurando o sabor e a beleza da mensagem dada aos patriarcas e profetas, que havia sido distorcida pelos judeus. É igual a verdade hoje em dia, e sempre foi, né? A verdade hoje em dia está sendo distorcida totalmente. As pessoas estão te manipulando, muitas vezes, né? Muitas pessoas estão te manipulando, ali encaixando algumas teorias com verdades para te enganar. E aí os fariseus fizeram isso, para enganar o povo judaico. O quê? Eles pegavam uma lei da Moisés e distorciam. Eles davam algo, mas que não era realmente aquilo. Mas Jesus veio para descumprir isso. Jesus veio para cumprir a lei, mas também veio para trazer a espada, lembra? Então, essa é toda a interligação de Jesus, que Jesus veio para ensinar, né? E agora vamos falar sobre uma tentativa aí para tentar derrubar Jesus. A intenção é comparar o discípulo de Jesus. Olha só, o discípulo de Jesus, que os fariseus falando, né? Os fariseus falam o seguinte: comem e bebem com pecadores. Isso tanto Jesus, tanto os discípulos. Come e bebe com pecadores. Enquanto os discípulos de João Batista estão o quê? Jejuando e orando. Ou seja, enquanto uns estão se embebedando com pecadores, os outros estão jejuando e orando pelos próximos, né? Mas isso não é nada verdade. Era sim para criar intriga entre quem? Jesus e João Batista. Os fariseus respeitavam muito João Batista. E naquele período provavelmente eles estavam vivos, né? Então, era para criar intriga. Tipo, criar uma controvérsia entre os dois, né? Para tentar derrubar Jesus. Porque eles não gostavam mesmo de Jesus. E aí fizeram essa tentativa de acabar com Jesus, né? E aí os fariseus e os mestres da lei acusaram Jesus de outra coisa. E o que era? De outra lei dada por Moisés, de transgredir a lei cerimonial. E que lei cerimonial era essa? De não comer com ninguém, nem comer nem beber, né? Com os que não faziam parte do seu povo. Ou seja, de sua tribo, de sua família, né? Não podiam comer com outra tribo ou família. E aí Jesus estava descumprindo isso, né? Essa lei cerimonial. Porque Mateus, ele possivelmente era um levita, né? Não era da família de Jesus. E aí faria isso, alguma coisa errada a lei cerimonial. Isso é real? Moisés, meio de Deus, veio, né? Mas que foi distorcido também. Foi mais uma coisa distorcida. Jesus estava ali com meio de agradecimento de quem? De Mateus. Então, estudamos muito, aprendemos muito aí sobre algumas curiosidades, algumas tentativas dos fariseus, os outros ensinamentos de Jesus. Aprendemos muito, embolamos o assunto, né? Então vamos lá para a nossa oração de hoje. Senhor, agradecendo o nosso conteúdo e venhamos ter um ótimo dia e uma ótima lição a partir de amanhã em diante. Agradecendo, Jesus. Amém.